Olá, pessoal. É um grande prazer ver vocês todo domingo. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Por favor, procurem por Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 ao 32. Se todos acharem, eu vou ler a partir do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança-te de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua esposa, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e expõe, a torna-se adúltera, e aquela que casar com a repudiada comete adultério. Lemos até aqui. Essas são as palavras de Jesus pregadas no monte. Muitas pessoas têm um mal entendido sobre esses versículos, porque o ser que desejava misericórdia, que Jesus estava falando de uma forma mais severa do que a própria lei. A lei dizia, não matarás. Mas Jesus dizia, se você odiar a teu irmão, isso já é homicídio. Falou para não adulterar. Mas se você sim adulterar só de ter um desejo por uma mulher no seu coração, isso é adultério. Por que a pessoa que veio resgatar-nos do pecado está manifestando o pecado e nos atormentando com isso? Só quando Jesus Cristo estava nessa terra, naquela época, a maioria dos líderes religiosos estavam perante a lei. Então a questão é que essas pessoas, eles não estão questionando se pecam ou não, mas eles não manifestam o pecado que estão ocultos em seus corações.
Então, as pessoas, por não saberem do verdadeiro conhecimento da Bíblia sobre o coração de Jesus, eles teimam na lei. Mas se formos profundamente, podemos compreender uma outra maneira, né, de uma outra maneira as palavras de Jesus. Aqui, por que será que Jesus está falando de uma forma mais rígida do que a própria lei? Pessoal, a gente não prende uma pessoa, acusa uma pessoa que teve um desejo lascivo. Mas Jesus aqui está falando muito fortemente sobre isso. Não existe na lei alguma regra para, por exemplo, pegar uma pessoa que não cometeu adultério. Só que Jesus Cristo ele deixou isso mais severo, né? Você não adulterou, mas você sentiu um desejo, então isso é adultério. Você não matou, mas você teve ódio no coração, então isso é homicídio. Por que será que Jesus Cristo disse essas palavras? Qual é o motivo de Jesus Cristo ter falado essas palavras? Se nós lermos no livro de Romanos, é uma coisa muito preciosa na Bíblia, é que se nós enxergamos somente um ponto da Bíblia, é uma coisa. Não há justo nenhum sequer. Isso é um versículo da Bíblia. Só que na própria Bíblia também aparecem muitos justos. Então como aí? Tem justo ou não? É sobre isso que estamos falando. Se a Bíblia fala, né, não há justo nenhum sequer, então não deveria ter justos. Mas Noé foi justo. Já não faz sentido, né? Já não está de acordo com aquele versículo. O justo viverá pela fé. Em Tiago também fala, né, que a súplica do justo, né, tem poder na oração. A Bíblia fala assim, não há justo nenhum sequer, mas também existe o justo. Por isso as pessoas dizem, a Bíblia é assim, se você pendurar no ouvido é um brinco, se você colocar no pescoço é um colar, se você colocar no pulso é uma pulseira, é um relógio. As pessoas falam dessa forma, mas não é. Quando se diz não há justo nenhum sequer, quer dizer que não teve nenhum ser humano que não pecou. E se todos pecaram, são pecadores. Mas existe na Bíblia o processo onde um pecador se torna um justo. Essa é a diferença, né? Eu, desde a minha infância, tive problemas cardíacos. Por isso eu não gostava de práticas esportivas muito fortes, né? Até que eu fui para o exército e nós tivemos o treinamento físico. Então, tem uma atividade, né, que eles simulam você está no território inimigo e vocês fazem o treinamento ali. E tem um lugar chamado Canyon Training Camp, né, que é o lugar de treinamento ali. Aí tinha uma rocha ali. E tem 5 montanhas. E tem um rio. E nós aprendemos a atravessar de uma montanha a outra, atravessando o rio por uma corda. Nós, né, nos penduramos em 2 cordas ou 3. Então, estamos ali no alto da montanha, a gente tem que se suspender e se jogar ali. É muito perigoso. E em 23 segundos, nós percorremos mais de 400 metros. Então é muito importante o momento que vai soltar a corda. E eles falam para não pode perder o tempo. Então quando se dá o aviso pela bandeirinha, né, tem que levantar as 2 pernas e, né, colocar o bumbum para baixo. E no momento que eles dão o sinal de novo com a bandeirinha, tem que soltar aquela corda. Já que é uma velocidade muito alta,
E se você solta com antecedência, você está numa altura muito grande e você pode se machucar ao cair. E aquela pessoa que com medo não solta no tempo certo, ela pode colidir nas pedras. Então morre. Então, para poder receber aquele treinamento, você tem que se esvaziar de todos os seus pensamentos. Existem vários tipos de treinamento. O primeiro é o pular mais alto. Tem o salto de 1 para 1000, né? E não tem numeração. Tipo assim, no último você não pode falar o número. Então você fica 1, 2, 3, contando. Aí quando chega 999, ninguém pode gritar 1000. Todo mundo fica quieto, fica quieto, fica quieto. Só que sempre tem um que fala 1000. De novo, vai desde o 1. Então isso tira toda a energia da pessoa. Nesse treinamento, pela manhã, né, à frente do refeitório tinham vários barris ali e colocaram muito sal. Porque nós suamos muito durante o treinamento. Então todo o sódio do corpo vai embora. Então a gente comia sal assim, sabe? Pegava de punhados e comia na mão. Suávamos tanto que a gente bebia 10, 20 garrafinhas de água de 1 litro por dia. A gente dava uma volta e ficava com sede, uma volta e ficava com sede. Então é algo que te faz superar todas as suas limitações físicas. Só que naquela época eu tinha, né, problemas cardíacos. E um dia, né, eu estava nesse treinamento e eu tinha que me levantar para correr, mas eu não conseguia se mexer. Eu desmaiei. Eu estava com 22 anos. Então eu descansei uns 2, 3 dias e melhorei. Mas naqueles dias eu confirmei, né, que eu tinha problemas cardíacos. E passando assim dos meus 50 anos, em vários pontos do meu corpo começou a ter esses sintomas devido ao meu problema cardíaco. E ficou muito crítico. Eu não conseguia dormir. Era, sabe, um grande sofrimento. Eu ficava pensando, será que eu vou poder sobreviver mais 2 meses? Meu filho estava estudando nos Estados Unidos, né? E eu queria chamá-lo para a Coreia. Porque estudar, ele pode estudar depois, mas eu queria ensinar a fé para ele antes de eu morrer. Só que meu coração, né, melhorou um pouco. Em 1999, eu estava numa situação muito crítica. Na igreja de Hanbada, estavam construindo nosso prédio de 8 andares. Nossa, eu não conseguia, não suportava ver os irmãos trabalhando lá em cima, né, no 8º andar. Eu ficava muito inseguro. Naquela época, né, por uma semana eu fiquei fazendo exames, só que não achamos, né, a causa da doença. E fomos até Nova York porque tinha um médico muito famoso, né, que era cardiologista. Ele tinha mais de 80 anos. Ele já era aposentado, né, sempre visitava assim, o hospital por hobby e de vez em quando atendia um paciente. Então, ele me atendeu e ele brincou comigo, né? Ele me pegou para vários testes. Só que aí no final do dia ele falou, me desculpe, mas eu não posso curá-lo. E assim eu voltei para a Coreia. Eu sentia o meu coração ruim. Eu colocava, né, aquilo para escutar meu coração e eu escutava as batidas, tá, e depois parava. Sabe, era uma sensação muito estranha. Porque se você parou o batimento cardíaco e não voltou, você morre, né? Só que ficavam segundos parados e depois voltava. Isso acontecia direto, era muito frequente. Por isso, sabe, eu acabei deixando tudo em relação a esse mundo, sabe? Eu só estava me preparando para morrer.
그때 제가 솔밭에서 수양을 하는데 Estávamos tendo um retiro em Sorbat 그날 저녁에 이제 잠자리에 딱 침대에 들어갔는데 e naquela noite eu me coloquei ali para dormir, né? 그 본부 있는 데서 주일학 저 끝까지 한 400m 넘어요. Só que do local onde nós estávamos, ali do centro, até o local onde se fazia o culto para as crianças, era de uns 400 metros. E eu havia percorrido naquele dia umas 4 vezes aquele trajeto. E eu pensei, 아무리 생각 네 번이에요. sabe, eu pensava e eu tinha realmente caminhado 4 vezes. 1km 가까이 되는데 Então se você vai e volta uma vez, é mais ou menos quase 1 quilômetro. 1km 다 안 돼도 4번 다녀왔다. 안 믿어졌어요. E é lógico que não é 1 quilo completo, mas eu não conseguia acreditar que eu havia caminhado tudo aquilo no dia. Eu adormeci e eu senti que meu coração já estava curado. Se eu caminhei tudo isso hoje sem nenhum problema, estou curado. Desde o dia seguinte, né, eu me levantava e começava a correr de manhã. Eu fui para Tejon 새벽마다 이제 조깅을 했어요. e toda madrugada, toda manhã ali, né, eu corria no colégio que tinha ali em Tejon. 내 1 quilômetro, 2 quilômetros. 무릎이 상한다고 뛰지 말아서 안 뛰는데 Hoje em dia eu evito correr porque dizem que isso vai prejudicar minhas articulações, principalmente meu joelho, né? Então eu comecei a fazer natação. 코로나 때 수영 Só que desde o ano passado, por causa do corona, eu não pude, né, ir lá para fazer natação. 제가 운동하는 그 대신에 족구를 좀 하는데 Por isso, para continuar com a atividade física, a gente joga futevôlei, né? Mas o incrível 여보 우리 교회에서 제 심장이 제일 좋대요. é que de vez em quando o ancião Han, que é médico, né, ele vê meu pulso, ele fala que o meu coração é o mais saudável da igreja. 심장이 좋아요. 오래 살. Não sei se vocês sabem, mas 내가 que um coração bom vive muito tempo. Quer dizer que eu posso ver muito tempo ainda. 농담입니다. Até mais do que vocês. Brincadeira, pessoal. 삶을 살면서 우리에게 닥치는 크고 작은 많은 문제들이 있어요. Durante a nossa vida, nós nos deparamos com pequenos problemas, grandes problemas. Só que uma coisa assim crítica nesses problemas 일부러 내 삶에 관계를 해주는 문제도 있지만 반대로 별거 아닌 것 같이 별로 뭐 관계 없은 문제들도 많아요. tem coisas que assim que diretamente interferem na nossa vida, mas tem problemas que parece que não é um grande problema. 이야기를 많이 하기 때문에 A Bíblia nos coloca coisas importantes perante nós. Então, se nós conhecermos a Bíblia, a nossa vida muda. Então vamos conversar, pessoal. 구원하러 오셨는데 Jesus Cristo veio nos salvar do pecado. 사실 이해가 안 가는 거예요. Só que não dá para entender as palavras que ele está dizendo aqui. 성경에 Por quê? O que ele diz? Olha, a Bíblia diz assim, né? 예산에 말한 바 살인치 말라 하였던 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었거니와 Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. 난 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 나가라 하는 자는 공이 잡히게 되고 형제 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 살인은 Homicídio é um pecado, 미움에서 시작된다. mas isso começa do ódio. 미워하는 그것도 죄가 된다. Então, o odiar em si é um pecado. 그러면 죄가 돼요. O adultério é um pecado. 내가 여자도 엄란한 마음이 일어났다. Mas eu simplesmente tive um desejo, né, por uma mulher. 하나만 했다. Mas eu não cometi o adultério. 세상법 간음으로 생각 안 해요. Então, pelas leis do mundo, isso não é considerado um adultério. 마음에 엄란 마음 품으면 그 마음이 이미 간음한 거다. Mas Jesus Cristo ele fala, se você teve lascívia no seu coração, isso já é adultério. 예수님 율법보다 훨씬 더 지독하네. Calma aí, Jesus é pior do que a lei. 이제 왜 이런 이야기를 하셨느냐? Por que ele está dizendo isso? 좀 더 성경을 보면 Se nós vermos um pouco mais a Bíblia, 5장 17절 봅시다. capítulo 5, versículo 17, 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각지 말라. 폐하러 온 것이 아니라 완전케 하려 함이라. não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. 예수 율법을 폐하려고 하는 게 아니라 완전케 하러 오셨다. Jesus Cristo fala, não vim revogar a lei, mas sim para cumpri-la. 자, 그렇기 때문에 이런 성경을 펴놓고 전체를 이해하지 못해 굉장히 많은 혼돈을 가져서 우리 있는데 Então, se as pessoas não têm um compreendimento assim completo da Bíblia, cria muito mal entendido. 이야기가 뭐냐면
O importante aqui, 우리는 이 율법을 주신 목적에 대해서 알아요. nós temos que saber o propósito da lei. 하나님은 우리에게 인간에게 그래서 율법을 다 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는다. Deus disse para nós, se você guardar as leis, será abençoado, se não, amaldiçoado. 자, 우리 로마서 3장에 있는 한 몇 절을 읽었으면 좋겠네요. Vamos procurar um versículo em Romanos capítulo 3. 로마서 3장을 찾아봅시다. Romanos capítulo 3. 19절에 No versículo 19, 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자를 말하는 것이 내 모든 이만 먹고 온 세상 하는 심판 아래 있게 하려 합니다. ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 자, 20절 다 참 읽어보세요. Vamos ler juntos o versículo 20. 제하고 같이 읽겠습니다. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 자, 여기 아주 중요한 이야기입니다. Isso é um ponto muito importante. 율법을 지켜서 온전하게 의롭게 될 수 있는 사람 한 명도 없다. Não há ninguém que pode ser justificado pela lei. 그래서 율법을 우리에게 주신 목적은 Então, o motivo de Deus ter nos dado as leis, 우리가 성경에서 알아야 하는 게 뭐냐? só o que nós devemos saber da Bíblia? 성경 신구약 66권의 중심은 예수님이에요. Que o núcleo, o ponto central dos 66 livros da Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, é Jesus. 창조하시니라. Ah, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia e nas trevas, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse, haja luz e houve luz. Pessoal, tudo isso fala sobre Jesus. 성경의 중심은 예수님. O núcleo, o ponto principal de Jesus, da Bíblia é Jesus. 우리를 죄에서 건져내 주신. É Jesus quem nos salva dos pecados. 여러분 우리는 예수님 앞에 누가 나와야 하면 Então, quem é que pode ir perante Jesus? 죄를 지은 사람이 죄에서 벗어나기 위해 예수님 앞에 나오는. Aquela pessoa que pecou, para ser liberta do pecado, ela busca Jesus. 하신 일 가장 큰 일은 우리를 죄에서 건지는 일이에요. O maior trabalho feito por Jesus foi nos remir dos pecados. 그러면 여러분 예수님이 우리의 죄에서 건지시는데 Então, Jesus Cristo nos remiu dos pecados. 자, 여러분 비행기 표를 예약하죠. 그죠? Pessoal, por exemplo, vocês fazem reservas de passagem aérea, né? 표를 예약하죠. Por que se faz uma reserva? 비행기 탈 Para você poder voar naquele avião. 비행기는 그냥 예약이 안 되면 절대로 표를 탈 수가 없어요. Porque se você não fizer a reserva da sua passagem aérea, você não pode entrar naquele avião. 예약하고 뛰어갔는데 빈자리에 타는 경우 드물게 있긴 해요. Tem casos, né, onde você não fez a reserva, mas sobrou vagas e você pode comprar a passagem no mesmo dia. 한 달 전, 몇 달 전부터 예약을 받아요. Mas a maioria das pessoas, né, fazem sua reserva com 1 mês, 2 meses de antecedência. 비행기가 몇 명 좌석을 가지고 어디로 떠난다. Olha, vai ter o avião tal, com tantos assentos, que vai para tal lugar, no dia tal, no horário tal. 어떤 사람 6개월 전에 예약을 하고 Então as pessoas com 6 meses de antecedência, eles fazem sua reserva, ou com 3 meses de antecedência. 일주일 전에 예약을 Geralmente é de 15 dias ou de uma semana, 하기 위해서 porque eles precisam entrar naquele avião. 예약을 해서 그다음에 지금 비행기 표를 가지고 와서 이제 비행기를 타는 거죠. Então, com a reserva, eles podem ter a sua vaga garantida no avião. 예수님 앞에 나오려면 어떻게 해야 하느냐? Então, pessoal, para nós irmos perante Jesus, o que precisamos? 우리를 죄에서 건지기 위해서 오셨으니까 Jesus Cristo ele veio para remir os nossos pecados. 인이라야만 예수님 앞에 나올 수가 있어요. Então, para receber essa missão, tem que ser pecador. Esse pode ir para Jesus. Só que o problema é que a pessoa, sendo pecador, 깨닫지 못하고 não percebe ser pecador, 알지 못하고 não sabe da gravidade do pecado. 앞에 나올 수가 없는. Então, essa pessoa não se direciona para Jesus. 이제 중요한 건 예수님에 모두 나와서 죄 사함을 받아야 하는데. O importante é ir até Jesus para receber a missão dos pecados, 사람이 죄를 짓는다 죄인을 깨닫지 않아요. mas as pessoas não percebem exatamente que são pecadores. Então, não conseguem imaginar que daquela forma estarão indo para o inferno. Ah, eu pequei. 누가 있는 Ah, mas todos pecaram. Como assim ninguém pecou? Todos pecaram. Então, muitas pessoas pensam dessa forma muito vaga. 인이 예수님 앞에 나오면 죄 사함을 얻을 수가 있는데. O pecador, quando vai perante Jesus, ele pode receber a remissão dos pecados. 죄인이지만 죄인이도 깨닫지를 못하면 예수님 앞에 나올 수가 없는 거예요. Mas se sendo um pecador não consegue perceber da gravidade do pecado, ela não vai perante Jesus. 율법을 주신 목적은 뭐냐면 Então, o motivo de Deus ter nos dado as leis 네가 죄인이야.
foi para que pelas leis as pessoas percebam, você é um pecador, você vai ser instruído, você vai ser amaldiçoado. Então o que tem que fazer? Você tem que ir até Jesus. Ele vai lavar os seus pecados. Você tem que receber a remissão de Jesus. Então não perecerá. Todo o conteúdo da Bíblia se trata sobre isso. Por mais que eu faça coisas boas, não adianta. Por mais que eu tenha praticado boas obras, tenha boas práticas, mas isso não vai lavar os meus pecados. Só existe um, Jesus, que pode realmente nos remir dos pecados. E ele veio nessa terra com esse propósito. Só que a maioria das pessoas não querem buscar a remissão dos pecados em Jesus. Pelo contrário, estão se esforçando para guardar as leis, acreditando que isso vai dar certo. Um jovem, ele prestou uma prova assim, na universidade e a linha de corte ela é de 80 pontos. Então, se ele tira 79, ele é reprovado. Ele foi reprovado. Então vamos nos dedicar mais aos estudos e passar na próxima. Então, isso é o conceito de uma prova. Mas no conceito do reino de Deus, você tem um pingo de pecado, isso já é o suficiente para a destruição. Só que as pessoas pensam assim. Eu era assim antes, né? Eu ia lá, roubava melão no terreno vizinho. Junto com os meus amigos à noite, né? Só que meus amigos, eles entravam e invadiam o terreno, sabe, pisando em tudo. Por quê? É noite, né? Ninguém tá enxergando nada. Só que eu entrava com todo cuidado para não pisar ali, sabe, nos brotos ali. Por quê? Eu era crente, né? Então mesmo roubando, eu não era o pior dos ladrões. Os meus amigos, eles davam uma mordida e depois jogavam fora. Davam uma mordida e jogava fora. Só que eu, antes de pegar o fruto, eu cheirava. Aí eu pegava somente 2 que estavam já maduras. Então, mesmo tendo entrado ali no campo de melão, eu não era igual meus amigos, né, que saía mordendo, pisando em tudo. Eu era muito bonzinho, né, porque eu pegava só o melão que já estava maduro e pegava 2 e pronto. Porque é muito mais prejudicial, né, ao dono ali daquele campo você pisar na plantação dele do que simplesmente levar 2 melões. Então eu acreditava ser bondoso por esses fatos, né, porque eu era cristão. Eu falava, poxa, meus amigos aí, é tudo um bando de malvado. Como é que eles entram aqui, saem pisando em tudo, saem mordendo tudo? Eu não, entrei com todo cuidado, eu peguei aquele melãozinho que eu ia comer. Eu sempre considerei ser bondoso. Então, mesmo roubando, eu falava, não, mas eu não sou igual meus amigos. Pessoal, mas isso é bondade? Sim, comparado aos outros ali, eu era bondoso. Mas o fato é que eu estava roubando da mesma forma. As pessoas, elas querem se melhorar. Seja o ladrão que entrou, pisou em todo o campo e só deu algumas mordidas e alguns melões, ou aquele ladrão que entrou com cuidado, que pegou só 2 melões maduros e levou sem estragar nada. Não importa. Aos olhos do dono ali do campo, mas eu não dei metade do prejuízo do outro. Ele foi muito pior do que eu. Então, pessoal, isso quer dizer que eu não sou julgado como ladrão? Lógico que sim, porque eu roubei também. Mas eu sempre pensava dessa forma. Pessoal, eu nunca roubei igual vocês. Pelo amor de Deus, era só levar um melão. Como é que você sai destruindo toda a plantação do homem ali? Ele tá lá roubando, pra que tem que destruir toda a plantação, meu Deus? Então, eu também tinha aquela justiça, né? Nossa, sim, eu roubei, mas eu não estraguei a plantação dele, só peguei 2 melões ali já maduros. Pessoal, adianta eu falar isso pro dono, ele vai falar que eu sou bonzinho? Não, ele vai falar, os 2 são ladrões da mesma forma. Pessoal, a lei está ali cobrando algo, mas se você se esforça para você cumprir as leis, você vai ser lavado? Não, porque aquele que uma vez transgrediu a lei,
율법을 지키려고 한다. Ela se esforça. Ah, mas eu vou tentar guardar o sábado, eu vou tentar melhorar nisso, eu vou fazer isso, vou fazer isso. 전부 다 멸망의 자식들이다. Todos são filhos da destruição já. 문제는 뭐냐? 그 예수님 당시에 많은 율법사들은 O problema é que naquela época, onde Jesus estava aqui nessa terra, 잘 지키는 척해요. os intérpretes da lei se mostravam como pessoas muito corretas, né, perante a lei, como se eles, sabe, cumprissem tudo. Os intérpretes da lei. 예수님께 와서 말해요. Por isso, Jesus Cristo, né, escuta de um deles: Senhor, o que farei eu para lhe dar a vida eterna? 잘 지켰습니다. Ah, Senhor, até hoje eu guardei todas as leis. Então ele não pecou? 죄를 지었어요. Sim, ele pecou. 율법 짓는 자체가 암만 율법 지켜도 의미가 없어. 이미 죄를 범해서 멸망. Se uma vez transgrediu a lei, não importa o quão bem você guarde a lei, você já é castigado, você já é condenado por aquilo. 율법이 준 참 목적은 Então, o verdadeiro propósito de Deus por meio das leis é que assim, nós pecamos. 하나도 단 하나 E não existe outro método para lavar esse pecado. Só existe um único método, é ser punido pelo castigo, né? É ser punido ali pelo pecado. E já que Jesus foi punido pelos nossos pecados, não existe outro meio de salvação a não ser Jesus. 너무 어리석게 너무 진짜 바보처럼 어떻게 하냐면은 Só que as pessoas, de uma forma muito insensata, muito boba, o que elas pensam? Ah, eu transgredi a lei, eu roubei, eu menti. Mas se daqui para frente eu cumprir bem as leis, 하나님께 딱 봐. 저울처럼 딱 세서 Deus ele vai colocar numa balança. 도둑질 많으면 일로 올라가고 Olha, peca muito, vai para esse lado. Só que ele começa a fazer bondade, ele vai para o outro. E se você ficar no nível, vai para o céu. Pessoal, não é assim. 돈 하나 범하면 Se você transgredir uma lei, seja um roubo, uma mentira, 마음으로 간음을 했거나 se você de coração teve um desejo lascivo, sabe, o salário do pecado é a morte. 우리들은 죄를 우리의 죄를 건져 예수님을 바라봐야 하는데 Então, para ser remidos do pecado, temos que olhar para Jesus. 그것은 그도 율법을 자꾸 더 잘 지키려고 애를 쓰고 있다. Só que o que é lamentável? As pessoas se esforçam, se dedicam a tentar melhorar pela lei. Mas o que Jesus diz para eles? 하지 말라 너희가 들었으나 Ó, vocês escutaram dos antigos, né? Não matarás. 뭐라 그랬죠? O que diz aqui? 미워하는 자는 이미 마음에 살인했다. Eu vos digo, aquele que sentir ódio no coração já assassinou. Você escutou para não adulterar. 이미 여자분 업력을 품는 자마다 마음에 이미 간음을 했다. Mas se você olhou para uma mulher e teve um desejo por ela, isso já é adultério. 죄인들이라는 거죠. Ou seja, Jesus Cristo está mostrando, vocês são pecadores, são pecadores. 자, 간음을 안 했다든지도 엄나는 마음 품으면 간음이 되고 Então, por mais que eu não tenha cometido adultério, se eu tive aquele desejo no coração, é adultério. 살인이 되는 건데 Eu não matei ninguém, mas eu tenho ódio no coração, isso já é assassinato. 죄인이다. Então, para Jesus, os olhos de Jesus são pecadores da mesma forma. Então, pessoal, o que nós devemos fazer? 내가 율법을 앞으로 잘 지킨다고 해서 율법 죄를 벗어날 수 있느냐? 아니다. Pessoal, se daqui para frente nós melhorarmos, quer dizer que o nosso pecado vai ser apagado? Não, 안 그렇다는 거야. não é assim. 다시 얘기하면은 Em outras palavras, 어떤 시험을 쳤는데 vamos supor que tivemos a prova e a nota de corte ali é 80. 20점짜리도 불합격입니다. Então, o que tirar 20 é reprovado. 9점짜리도 불합격. E aquele que tira 79 também é reprovado. 79점짜리 말이 그래도 난 1점 모자랐어. Aquele que tirou 79 fala, ah, mas só foi por um ponto. 불합격된 건 마찬가지죠. Mas foi reprovado da mesma forma. 그러니까 Tá certo? 라인에서 떨어졌으니까 Porque eles estavam abaixo da nota de corte. 거기서부터 더 아는 전부 다 무슨 점수 상관없이 그건 불합격. Todos que estão abaixo da nota de corte, não importa quanto recebeu de nota, eles foram reprovados. 하면은 Se existe uma linha de corte para Deus, 안 짓고 깨끗한 사람은 전부 천국 가요. aquele que nunca pecou, que é 100% limpo, pode ir para o reino de Deus. 그 이제 카트라인을 할때 0점짜리도 79점짜리도 불합격은 일반이에요. Mas aquele que cometeu um pingo de pecado ou foi 79 milhões de pecados, não importa, é tudo reprovado da mesma forma, todos vão para o inferno. Pessoal, não vão para o inferno aqueles que roubaram muito, mataram muito, adulteraram muito. 을 가요. Não, seja um pequeno pecado, vai para o inferno. Só que o problema é que, 카트라인 80점인데 vamos supor que ali a nota de corte é 80. 나는 아예 안 된다 그러는데 E aquele que tirou 10, 20, ele sabe, poxa, eu não posso. 1점 모자라서 떨어졌어.
Mas aquele que tirou 79, ele fala, nossa, foi por um ponto. 떨어진 거예요. Mas ele foi reprovado da mesma forma. 저것들하고는 달라. Ah, eu sou diferente daqueles, eu tirei 79. Não é diferente. Vai para o inferno da mesma forma. 그래 마음의 음욕을 품는 자나 Então, se você ter lasciva no coração, você ter ódio no coração, 받아야 돼요. é motivo para receber a maldição. 이 때문에 우리가 그 죄를 위해서 내가 좀 선하게 산다고 해도 되는 게 아니에요. Então, não adianta a gente se esforçar para tentar viver uma vida melhor, uma vida bondosa. 성령에서 우리를 죄 건지기 위해 예수님이 오셨는데 Só na Bíblia afirma que Jesus veio nessa terra para nos remir dos pecados. 그래서 범죄한 인간들에게 예수님에 대한 이야기를 O ser humano, desde o princípio, em Gênesis, que viveu pecando, veio Jesus para salvar dos pecados. 했어요. 이야기를 해요. Ainda mais, o livro de Isaías é um pouco mais detalhado, né? 예수님에 대한 예언하기를 Em Isaías, lá, a profecia sobre Jesus. 장에서 뭐라고 말하냐면 Em Isaías 53, o que diz? 주님은 우리의 허물이라며 그와 상 우리의 죄악을이랍니다. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Existem dois métodos. Você transgrediu a lei. Então, já que transgrediu a lei, você foi contra a lei, você pecou, é um pecador. Só que essa pessoa se lamenta, ai, que lamento, eu errei, eu não podia ter feito isso. Então, daqui para frente, se eu viver de uma forma bondosa, me dedicar a cumprir as leis, eu vou me tornar justo. Pessoal, isso está errado. Isso está errado. Só existe um caminho, é Jesus. Nossa, até hoje eu vivi cumprindo todas as leis, mas por um erro eu, transgredi uma. Daqui para frente eu vou melhorar. Pessoal, não importa. Na nota de corte de Deus, um mínimo pecado já é destruição. O que Jesus Cristo está afirmando? Já que Jesus veio para lavar os pecados, e todos pecaram, transgrediram a lei, eles não podem ser remidos pelas leis. Por isso devem ir perante Jesus e ser remido pelo sangue de Jesus. Mas pensam dessa forma insensata, acreditando que se viverem uma vida bondosa, Deus irá aceitá-los. Por isso que Jesus Cristo ele teve que falar de uma forma mais severa. Entenderam? Vocês escutaram, não matarás. Mas eu vos afirmo que aquele que odiar a teu irmão já matou. Vocês escutaram, não adulterarás. Mas eu vos digo que aquele que teve lascívia no coração já adulterou. Então o que a Bíblia está dizendo? Todo ser humano pecou. E quer dizer que somos pecadores. Então, por mais que a pessoa diga ser o melhor em guardar a lei, o fato de guardar a lei não vai lavar os seus pecados já cometidos. Você continua como pecador. O único jeito de ter os pecados lavados é o sangue de Jesus. Por isso, desde Gênesis, Deus tem nos falado sobre Jesus, sobre como Ele ia lavar nossos pecados. Só que de uma forma muito lamentável, quando Jesus veio a essa terra, enganadas por Satanás, as pessoas deveriam ir para Jesus, mas não iam. Eles pensavam, não, se daqui para frente eu guardar as leis, vou ser justificado. Só isso é um pensamento errado. O que Jesus diz? Escutastes dos antigos, não matarás. Mas aquele que odiar a teu irmão já matou. Pessoal, essas palavras não quer dizer, você tem que amar o seu irmão, não pode odiar seu irmão. Não. Jesus Cristo está dizendo, vocês já transgrediram a lei, por isso vocês devem receber maldição. Deus me enviou para salvar a vocês. Então, pelo meu sangue, vocês têm que receber a remissão dos pecados.
Com esse significado, né, foi escrito o livro de Mateus capítulo 5. Ah, calma aí. Eu não adulterei, mas eu já tive sentimentos, desejos no meu coração, então eu sou um adúltero. Nossa, eu nunca matei, mas eu já odiei meu irmão, né? E se isso aconteceu, eu sou um assassino. Esse significado. Se você já pecou, não existe outro meio de salvação a não ser o sangue de Jesus. Por isso tem que ir até Jesus. Não importa quão bondoso você tenha vivido, quão sincero você seja, aquele que pecou não pode receber a missão dos pecados pela lei. Mas quando Jesus Cristo veio a essa terra, todas as pessoas no mundo eram pecadores. E Jesus Cristo veio justamente para salvá-los do pecado. E ele ia morrer na cruz para isso. Só que ninguém buscou receber a remissão dos pecados por Jesus e acreditavam que só fazendo o melhor, se guardasse mais a lei, se esforçasse mais, se fosse mais sincero, então eu vou melhorar. Não, pessoal. Eu, envelhecendo, quanto mais eu envelhecia, maiores pecados eu cometia. Pessoal, eu sou uma pessoa realmente muito suja, muito imunda. Mesmo frequentando a igreja, né? Já que eu estava crescendo, eu tinha mais pecados cometidos. Só que eu pensava, se eu viver de uma forma mais bondosa, mais sincera daqui para frente, Deus vai me tolerar, Ele vai me aceitar. Se eu orar um pouco mais, se eu confessar meus pecados, eu sempre fluía para esse lado. Por quê? Enganado por Satanás. Só como é que Deus nos conduz? Olha, você é um pecador, tem que ser destruído. Por isso, não existe outro caminho a não ser Jesus. Deus nos deu essas palavras para que nós olhêssemos para Jesus. Só que tantas pessoas hoje estão sendo enganados. Antigamente, na estação de Seul tinha carregadores de bagagem. Atrás da estação de Seul tinha ali um lugar chamado Malidong e tinha uma subida muito alta. E lá sempre tinha uma senhora que tinha seu comércio, ali vendia coisas. E ela sempre assim deixava marcado 3 desses homens para carregar coisas. E então, ela dava toda aquela bagagem lá da estação de Seul para eles subirem carregando aquilo para Malidong. Só que ela estando à frente, começava a falar com eles. Começava a conversar, puxar assunto. Senhor, como é que você passou a carregar bagagem? Eu sei que você está aqui para me testar, né? Não, eu trabalho com isso. O senhor não me engana. Com certeza, você é uma pessoa que deve ser um congressista, um deputado, ou um professor de universidade. Por que você está carregando essas bagagens? Ou seja, ela está querendo, convencê-lo. Não, senhora, você está enganada. Eu sempre carreguei, eu trabalho com isso. Você não me engana, senhor. Tenho certeza que o senhor é um deputado ou um professor de universidade. Então, aquela pessoa que carrega a bagagem, geralmente ela é muito desprezada, né? Só que, nossa, ela falou que enxergou ele como um deputado, como professor de universidade. Ele falava, não, e ela falava, com certeza você não me engana. Você não pode enganar meus olhos. Eu tenho, uma boa percepção das pessoas. Se você não for hoje, eu tenho certeza que daqui para frente você será um deputado, você será um professor. Não tem problema. Pessoal, pela primeira vez na vida,
Aquela pessoa que carrega bagagem, que não sabe nem ler, sabe, escuta um elogio daqueles, então ele fica muito feliz. Não, senhora. Como assim? Ah, você não me engana. Eu tenho uma boa percepção das pessoas. Então no interior ele pensa, nossa, eu sou tão bom. Então imagina, sério, seria tão cansativo aquela subida com aquela bagagem toda, mas ele não sente cansaço. Aí coloca lá a bagagem dela na frente da casa dela. Ah, quanto eu te devo? No mínimo uns 500 wons era o valor. Só que ela fala, ai, eu me esqueci que eu gastei o dinheiro. Eu só tenho 200 wons, e agora? Essa pessoa sempre viveu carregando coisas lá na estação de Seul. Mas sabe, ele estava tão feliz, tão animado pelos aqueles elogios, sabe, que não estava nem aí com o dinheiro. Ele fala, não tem problema, não tem problema. Então, dessa forma, aquela senhora sempre, né, atraía novas pessoas para carregar bagagem, e naquela viagem que ela deveria gastar 500 won, ela gastava 200, 300. E aquela pessoa que carregou a bagagem, ela recebeu menos, mas ficou tão feliz, por quê? Nossa, eu vou me tornar um deputado. Aos olhos de outras pessoas, eu sou uma boa pessoa. Ela é enganada dessa forma. Eu não sou uma pessoa para ser deputado, eu sou uma pessoa para carregar bagagem, né? Para de falar besteira para mim, me paga os meus 500 wons. Senão eu vou te esperar aqui, ou sei lá, eu volto outro dia. Ou eu vou levar uma das suas mercadorias para minha casa. Eles não conseguem falar isso. Porque no coração deles, pelas palavras dela, eles se tornaram deputados. Só as pessoas são muito sagazes. São insensatas também. Nós que já pecamos, não seremos justificados porque daqui para frente iremos guardar as leis. Só que aquelas pessoas, né? Não, mas eu fui ali, foi por um ponto. Eu sou diferente daquele que foi com 10 pontos. Eu fui reprovado, mas sou diferente, eu posso fazer melhor. As pessoas vivem com essa expectativa. Então as pessoas foram reprovadas, mas ela não fala que foi reprovada, ela fala, nossa, foi por um ponto. Ela fala dessa forma, mas querendo ou não, o resultado é o mesmo, eles foram reprovados. Não foram qualificados. Quando nós pecamos, não importa se foi um pecado desse tamanho ou desse tamanho, tudo é pecado, é destruição. Deus não decidiu, não colocou assim, uma nota de corte, um pecado desse tamanho é aprovado, isso aqui é reprovado. Não, mas as pessoas, já que têm o seu próprio ponto de vista, pessoal, eu sempre pensei assim, já que eu creio em Jesus, mesmo roubando eu me considerava bondoso. Eu invado o terreno dos outros, mas eu não faço igual meus amigos. Eu sou diferente de vocês. Olha, você sai pisando em todo o plantio. Eu nunca fiz isso. Eu cheiro antes de pegar o fruto. Eu pego 2 melões, só vocês não destruíram a plantação do cara. Então, por crer em Jesus, eu acreditava assim bonzinho. Por quê? Quando eu ia roubar, eu não roubava igual eles. Então, mas vocês acham que o dono do terreno então vai olhar para mim e falar, você pode vir roubar na minha casa porque você não bagunça. Lógico que não, pessoal. Aquele que guarda bem a lei, ou aquele que não guarda bem a lei, não importa. Em Romanos 3, que a lei foi imposta ali para manifestar o pecado. Para perceber o pecado pela lei. Aqui fala, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
예수님 앞에 율법이 먼저 온 이유는 Só o motivo da lei ter vindo primeiro do que Jesus 오셨는데 é porque Jesus ele veio para nos salvar dos pecados. 없는 나올 필요가 없어요. Mas se Jesus Cristo não encontrar com pecadores, 봤는데 não tem quem ele salvar. 내가 죄인인 걸 깨닫고 율법도 죄인인 걸 깨닫고 Mas aquela pessoa que percebeu que é um pecador, percebe o seu pecado 나와서 e vai até Jesus, 사함을 받아요. essa pessoa pode receber a remissão dos pecados. 당시 율법산 서기관 바리새인들 전부 다 예수님을 배척했어요. Só que naquela época os intérpretes da lei, fariseus, os escribas foram contra Jesus. Eles não pecaram, pessoal? Eles pecaram. 그러나 그들은 그렇게 생각. Mas eles não se consideravam ter pecado. Ah, eu pequei. 우리하고는 달라. Mas eu sou diferente daquele publicano. Eu sou diferente daquele outro. 지었지만 Assim, eu cometi um pecado. Mas eu sou bondoso. 무직장하기나 죄는 안 지었어. Eu não saí pecando à vontade, fazendo tudo. Não, eu me controlei. 이 나름대로 죄에 대한 기준을 정해서 Então, ele por si, né, conceitua o que é pecado. 악한 죄인이 아니라고 생각해요. E ele pensa, eu sou um pecador bondoso. 속아서 예수님 앞 나오질 못하고 Se engana dessa forma e não consegue ir perante Jesus. Então, ele quer se esforçar para manter a lei. 우리에게 얘기하는 것은 Só a Bíblia está nos dizendo 죄를 깨닫고 난 뒤에 que após percebermos o pecado, 제사함 받도록 para recebermos a remissão dos pecados de Jesus, assim que percebemos o pecado, 방법으로 죄를 씻는 방법이 없고 não existe outro meio de ser lavado dos pecados a não ser a cruz, o sangue de Jesus. 앞에 나와서 Então, perante a cruz, o sangue de Jesus, 내 죄를 위해서 흘렸기 때문에 거기로 제사함을 받는 거예요. é pelo sangue de Jesus que nosso pecado é remido, é lavado. Então, Jesus Cristo veio nesse mundo para isso. Todos são pecadores, 무릎을 꿇고 제사함을 받으러 와야 하는데 então todos devem se ajoelhar perante Jesus, receber a remissão dos pecados dele. 예수 십자가에 못 박혀 죽이는 그런 일을 저지르는 거예요. Mas aqueles que se consideram bondosos, que cumprem as leis, pelo contrário, foram contra a cruz de Jesus. Só a nossa vida espiritual é assim. 난 선하다고 생각하고 착하다고 생각하고 해요. Aquilo que vocês consideram preciosos, bondosos, valiosos. 하나님 앞에 우리는 아무것도 다 더러운 죄인인 거 외에 단 아무것도 없어요. Só perante Deus não há nada em vocês a não ser sujeira e imundícia. 법을 지켜야 하는 게 아니고 Então, nós não devemos nos esforçar para guardar as leis, porque nós já transgredimos as leis. Por mais que você cumpra as leis daqui para frente, 가볍게 하나 씻어주지 못하는 isso não vai lavar o pecado que você já cometeu. 우리를 예수님 앞에 나와야 돼. Nós temos que ir perante Jesus. 내가 죄인임을 인정하고 Temos que reconhecer que somos pecadores 내 피로 말미암아 e pelo sangue de Jesus. 내가 죄를 사해야 하는 게 아니라 Não é que eu devo lavar o pecado. 죄 사함을 얻으라. A Bíblia fala, receba a remissão dos pecados. O que isso quer dizer? 죄를 다 사해 놨으니까 Já que Jesus já remiu os pecados, 마음에 받아들이라. aceite essa verdade em teu coração. 죄로 내 죄를 씻었네. Ah, Jesus Cristo lavou meus pecados. 그걸 받아들여야 하는데 Então temos que receber a remissão dos pecados. 앞에 제사함을 받아들여야 하는데 Temos que ir perante Jesus e receber a remissão dos pecados. Mas as pessoas falam, Senhor, eu sou pecador, me perdoe. 얼마나 성경하고 다른 거예요. Quão diferente é isso da Bíblia? 예수님 보내 우리 죄를 다 사해놓고 Só aos olhos de Jesus, ele já lavou todos os nossos pecados. 받아들여. E ele está falando, aceite, receba isso que eu te dei. Só você receber, o seu pecado já está lavado. No meu sangue, na cruz, foi lavado. Já foi lavado, você só aceite. É muito fácil. 아멘. Amém? 근데 여러분 우리가 죄 사해 달라고 Mas nós oramos pedindo 금식 기도하고 perdão, 철학기도 fazem jejum coração, se arrependem, choram 그죄 사함을 안 믿어요. e não acreditam na remissão dos pecados. Sempre dizem ser pecadores. Pessoal, 우리 오늘 이 시간에 nesse momento, hoje, 잠깐 동안만 num breve momento, 준비하면 돼 봅시다. pessoal, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Se coloquem no lugar de Jesus 불쌍한 어떤 사람 죄를 대신 십자가에 못 박히고 죄를 사해 놨어요. e vamos supor que você morreu por uma pessoa miserável, salvou os pecados, salvou ela dos pecados dela. Entregou o seu corpo na cruz e morreu pelo pecado daquela pessoa. 피를 흘리더라도 Por mais que derrube o sangue, por mais que, eu sofra na cruz, eu quero salvar essa pessoa. Em 3 dias ressuscitou. 사람들이 막 예수님 십자가에 못 박히고 E as pessoas, nossa, Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido pelos meus pecados. Ele esperava essa reação, 아무도 예수 죄 사해 줬다고 기뻐하고
Mas ninguém está grato, ninguém está feliz agradecendo a Jesus pela remissão dos pecados. Por quê? Só Satanás enganou a humanidade. Olha, você transgrediu a lei, mas vive melhor daqui para frente. Sabe, as pessoas pensam dessa forma. Por isso, o que Jesus Cristo disse? Vocês já pecaram. Isso não vai ser apagado porque daqui para frente vocês vão guardar as leis. Vocês escutaram, não adulterarás. Mas só de você ter esse desejo, você já adulterou, então você já é um pecador. Então não é suas boas obras daqui para frente que vai apagar isso. O que tem que fazer? Vá até Jesus. E aceite, receba aquilo que Jesus te deu da remissão dos pecados. Só a cruz tem que ser aceita no coração. Tem que ter a fé de que na cruz todos os pecados foram lavados. É sobre isso que está dizendo aqui. Só que de uma forma muito lamentável. O cristianismo no mundo inteiro, enganado por Satanás, está fluindo para esses lados. Olha, eu cumpro bem as leis, eu entendo das leis. Olha, eu sempre cultuo no domingo, eu sempre dou meu dízimo, eu sempre faço meu jejum. Eu não sou igual aquele pecador. Pessoal, os intérpretes da lei são arrogantes. Eles também pecaram. Só que não receberam a remissão dos pecados e ainda pensam, eu pequei. Mas eu sou diferente daquele publicano. Eu sou diferente daquela mulher adúltera. Eu sou diferente daquele malfeitor da cruz. Eu pequei um pouco, eu cometi um pecado, mas eu tenho tanta coisa boa. Eu cumpri as leis, isso não faz sentido, pessoal. Está sendo enganado. Pessoal, isso é quando Jesus Cristo ele pregou diretamente para as pessoas. O que ele disse? Que todos pecaram, já transgrediram a lei. Você ter um ódio no coração é o mesmo que matar. Você ter um desejo sexual é o mesmo que já ter adulterado. Então, não é aquela pessoa que pecou, não é por ela não pecar mais que o pecado vai ser apagado. Pessoal, todos nós já pecamos. Então, nós devemos ir perante a cruz de Jesus. Pelo sangue de Jesus derramado, é uma coisa muito simples, muito fácil. Mas tantas igrejas hoje acreditam que se você ficar pedindo perdão, orando horas pelo perdão dos pecados, vai ser lavado. Pessoal, a oração não lava pecado. Quem me poderá salvar? Somente o sangue de Jesus Cristo. Temos que ir perante Jesus. Pelo sangue derramado na cruz, nós temos que crer no pecado lavado. Nós temos que aceitar isso pela fé. Satanás tem nos enganado fortemente. Mas eu sou diferente daquela pessoa. Sim, eu cometi meus erros, mas olha, eu não saí pisando ali no campo. Se a própria pessoa por si considera-se melhor do que a outra, pessoal, essa é a postura do coração das pessoas que vão ser destruídas no inferno. O que Jesus Cristo diz? Vamos supor, você não roubou. Você não adulterou. Mas se você tiver desejo, você já adulterou. Se você já odiou alguém, você já matou aquela pessoa, a mesma coisa. Então, não adianta você tentar daqui para frente guardar todos os mandamentos. Reconheça ser pecador. E pela fé de que Jesus Cristo lavou seus pecados, acreditando nisso, aceite essa verdade no seu coração. É isso. Pessoal, quem aceita isso no coração, a vida muda. Eu frequentei igrejas desde pequeno. E realmente frequentando a igreja, naquela época passávamos fome. Então eu roubei muita comida. Sempre que eu pensava no que eu havia feito, eu ficava com muito sofrimento e pedia perdão pelos pecados. Sabe, Senhor, por favor, me perdoe hoje, eu não vou roubar isso. Sabe, por mim, eu não queria mais fazer aquilo. Mas quando a noite vinha, eu já estava lá com meus amigos.
Todos os dias eu estava lá cometendo maldades. 시간이 흐르면 점점 더 죄가 많아지는 Quanto mais eu crescia, os pecados cometidos também aumentavam. 죄 안지를 밟아지도 Por mais que eu me esforçasse querendo não pecar, um dia, 놀라운 예수의 피가 내 죄 사니 너무 쉬운 건데 é algo tão fácil, sabe? A fé de que Jesus Cristo já lavou nossos pecados. Eu já sabia de tudo. 피가 내 죄를 씻었다고 마음에 받아들이질 않으니까 Só que, por não ter aceitado pela fé essa verdade, eu me considerava como pecador. 내가 성경에서 배운 것은 Uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia 죄를 위해서 해야 할 일은 아무것도 é que não há mais nada a ser feito para o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo foi o suficiente. O sangue derramado na cruz 대신했기 lavou todos os meus pecados. 그걸 마음의 믿음으로 받아들인 거에 다른 Então não há mais nada a fazer a não ser aceitar essa verdade no coração pela fé. Pessoal, isso aí é um instante. Hoje o irmão Kim, ele testemunhou. 저녁에 제가 그 장례에 가서 말씀을 Sabe, antes de ontem eu fui lá, né, preguei a palavra no funeral. 그 이야기를 한 50분 동안 한 것 같아요. Por uns 50 minutos eu falei sobre como lavar os pecados. Foi muito gracioso. Devemos que aceitar isso. 근데 그 예수님이 십자가에 내 죄를 사했다는 사실을 받아들이면 Só quem aceita essa verdade que Jesus Cristo remiu nossos pecados, 마음에 죄인이라는 소리를 할 수가 없어요. vocês não poderão mais em seus corações dizer ser pecadores. 여러분 죄인이라고 하는 소리는 Quem diz ser pecador 복음을 받지 않았을 때 죄인. é porque ainda não aceitou o evangelho de Jesus. 여러분 어떤 죄인인지 간에 Não importa qual pecador seja, 표고지를 완벽히 씻었기 때문에 já que a cruz, o sangue derramado na cruz lavou perfeitamente todos os pecados. Só antigamente um pastor disse assim: 죄가 씻으시면 기억이 안 난다 하더라고요. eu não tenho recordações, não devo ter recordações do pecado se o pecado for lavado. 그러면 참 좋겠어요. Seria muito bom, né, pessoal? 죽을 땐 기억 아무것도 안 나잖아요. A pessoa, mas quando a pessoa morre não se lembra de nada, né, pessoal? Uma pessoa morta se lembra de alguma coisa? Então isso quer dizer que o pecado dela foi lavado? 기억이 나지만 Pessoal, mesmo tendo lembranças do pecado, a verdade é que na cruz o pecado foi lavado. Nós temos que crer nisso. 죄를 지금 기억이 납니다. Nós nos recordamos do pecado cometido. Eu me recordo de quando eu roubei, quando eu cometi aquelas maldades. 기억이 나지만 Eu me recordo de tudo. 십자가의 피는 그 죄를 정확하게 씻었어요. Mas o sangue da cruz lavou perfeitamente esses pecados. E Deus diz que eu sou o justo. 3장 24절. Em Romanos 3:23, 예수 안에는 구속으로 말이에요. diz que dentro da redenção que há em Cristo Jesus, fui justificado gratuitamente pela redenção que há em Jesus. Deus falou que eu sou justo. 세상에 하나님이 의롭다 하면 됐지. Pessoal, se Deus está dizendo que eu sou justo, já basta. Eu vou acrescentar mais o que nisso? 내가 네 죄를 기억지 않는다 하면 Deus está falando, ó, eu não me lembro dos teus pecados. 죄악을 사하고 Eu perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. 말씀이니라. Diz o Senhor. 아멘. Amém? 그 뭐에 뭐 오늘 밤에 꿈을 꾸는데 막 빛이 나고 As pessoas falam, mas um dia eu estava sonhando e, sabe, veio uma luz. 그 제사하는 거 아니에요. Pessoal, isso não é remissão dos pecados. 그런 죄가 막 살아오르고 Nossa, eu me recordei de todos os pecados cometidos. Pessoal, isso também não é. 눈물이 줄줄 흐르고 Nossa, eu comecei a chorar demais. Isso também não é remissão dos pecados. Somente um. 예수의 피가 내 죄를 사했다. Exatamente, é o sangue de Jesus que lavou nossos pecados. É isso. 눈물이 흐르고 그래야 되는 게 아니고 Não, eu vou chorar, eu vou ter que chorar muito. Não, não é assim, pessoal. É no coração. 정확하게 Claramente. 피가 내 죄를 사했다고 성경이 그렇게 말해요. Só é crer no que a Bíblia está dizendo, que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Quem crê nisso, 그 사람 죄인이 아니에요. essa pessoa já não é mais pecadora. 제가 다 사해졌기 때문에 Seu pecado já foi remido. 그게 신앙인 거예요. Isso é vida espiritual. 그게 구원인 거예요. Isso é salvação. 그걸 믿으면 Quem crê nisso, 예수 피로 내 죄가 사해진 거예요. pelo sangue de Jesus o pecado foi lavado. 여러분 그거 믿습니까? Vocês creem nisso, pessoal? 예? Sim? 확실히 믿습니까? Creem com certeza? 대답 좀. Por favor, respondam. 확실히 믿어요. Com certeza vocês acreditam? 그겁니다. É isso. 그거요. 믿고 Pessoal, creiam nisso. 불에 가까이면 좀 뜨거워요.
Só, se forem próximo ao fogo, vai ser quente. Se você for próximo à geladeira, vai ser gelado. 거 상관없어요. 믿는 것은. Só que crer, pessoal, não tem nada a ver com estar quente ou frio. Nossa, eu senti aquele fogo. Isso é salvação? Não. Nossa, eu fui para aquele frio no inverno no monte. Não tem nada a ver. Você não sentiu aquele calor, você não sentiu nenhuma emoção, não teve nenhuma lágrima. Mas o sangue de Jesus lavou os pecados. Isso está pronto. É só crer nisso. Meus pecados já foram lavados por Jesus. É aceitar isso no coração. 다 잘해도 Pode ter feito tudo corretamente, 그거 아니면 아닌 거예요. mas se você não sabe disso, é reprovado. 성경 말씀을 믿는 Vamos crer na palavra da Bíblia que diz que Jesus lavou nossos pecados. Eu não sei como, mas Deus afirma que meu pecado não é mais lembrado por Ele, que meu pecado foi lavado. Eu perdoarei as suas iniquidades, teus pecados jamais me lembrarei. É crer nesse Deus. 아멘. Amém? Amém. 이렇게 쉽도록 해놨는데 Deus fez dessa forma tão fácil. 제사마도 울고 Só que as pessoas pensam que eu tenho que chorar, eu tenho que, sentir alguma coisa, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que orar no monte, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. 자연 훼손을 많이 해요. Pessoal, as pessoas têm esse conceito errado. Não é isso. É de uma forma assim, fria, muito simples. Olha, aqui na Bíblia está falando que meu pecado foi lavado. Olha, Jesus Cristo está falando que não se lembra dos meus pecados. 기억지 않나 그랬어. Ele diz que não se lembra dos meus pecados. 내 성경 말씀 믿지 뭐 믿어. Então, eu vou acreditar na Bíblia, eu vou acreditar no quê? Deus disse isso. Então, meu pecado foi lavado. 한 거야. Eu sou santo. 한 제시할 때한 부분만 씻고 한 부분 씻고 그래 안 했어. Jesus Cristo, quando lavou os pecados, não lavou por partes. Ele lavou tudo perfeitamente. 맞아요. Não é verdade? 맞죠. É verdade? 여러분 세수할 때 뭐 코만 씻습니까? Só quando vocês lavam o rosto, lavam só o nariz? 한쪽만 씻습니까? Ou lava só um lado do rosto? Não, se lava todo o rosto. Tudo foi lavado. 예수님은 모든 죄를 사하셨어요. Jesus Cristo remiu todos os pecados. 첫째 Primeiro, 기억나는 죄, o pecado que vocês se recordam foi lavado. 기억 안 나는 죄, O pecado que vocês não se recordam foi lavado. 과거에 지은 죄. O passado, o pecado do passado, o de ontem, o pecado de hoje. 그 뒤에다 죄자가 붙은 건 다 씻었어요. Tudo que vem pecado foi lavado. 아멘. Amém? 그럼 죄가 남아 있어요. Então, o pecado ainda existe? Não, é isso que nós cremos. 사랑하는 여러분, Amados, Satanás é tão 많은 목사님 esperto 왔지만 que muitas pessoas, mesmo muitos pastores, mesmo tendo formação, doutorado em teologia, ainda não receberam a remissão dos pecados. Leem a Bíblia 죄로 회개하시듯 생각하고 e afirmam que é o arrependimento que lava os pecados. 죄는 예수의 피로 씻으시. Pessoal, o sangue de Jesus é a única coisa para lavar os pecados. Amém? 예수 피로 내 죄가 씻어졌다고 믿는 것을 고백하는 건데. Nós testemunhar que o sangue de Jesus Cristo nos lavou. E isso é possível quando nós cremos no coração. 해도 그건 구원이에요. Mesmo dizendo que não, isso é salvação. 그러면 고백하게 되겠죠. Pessoal, a fé, você passa a confessar. Só que a confissão em si não é importante. É importante crer. 아멘. Amém? 오늘 많은 교회는 Muitas igrejas hoje 성경에서 멀어졌어요. estão longe da Bíblia. 그래서 Por isso, 교회를 다니지만 자기 생각을 따르는 mesmo frequentando a igreja, seguem o seu pensamento, acreditam ser pecadores. Pessoal, nosso pensamento não importa. 말씀이 중요해요. É importante a palavra de Deus. Amém? 오늘 하나님 말씀대로 Conforme a palavra de Deus, o sangue de Jesus 죄를 사한 걸 믿습니다. lavou nossos pecados e nós cremos nisso. 아주 쉽게 했어요. É uma forma muito simples. 또 그것도 못 해가지고 지옥 간 사람이 있을까 봐. E tem por quê? Deus temeu, né, de ter pessoas que vão para o inferno por não poder crer também. Por isso Deus fez de uma forma muito simples. 그렇게 믿기만 하면 Simplesmente basta nós lermos o versículo da Bíblia e crer. Nós fomos lavados. 예수 십자에 못 박히시면서 Jesus Cristo foi crucificado e não lavou por parte do nosso pecado. Lavou perfeitamente. 얼마나 놀랍습니까? Quão incrível isso é. 할렐루야. Aleluia. 이 사실을 믿는 사람. Aqueles que creem nessa verdade. 쉽게 해놨는데도 Sabe, foi simplificado assim. Só que Satanás tem levado as pessoas de uma forma muito torta. As pessoas não acreditam. É por isso que nós pregamos esse evangelho até os confins da terra, de todo o coração. 우리 함께
Vamos pregar juntos esse evangelho. 죄를 못 사한 예수님 말고 Não vamos crer naquele Jesus que não remiu os pecados, mas sim naquele que remiu os pecados. No Jesus que lavou nossos pecados mais alvos do que a neve. Agradecemos a Deus. 이런 말씀을 전할 수 있어서 얼마나 행복한지. Eu sou muito feliz por poder pregar essas palavras. 해야 되는 게 아닙니다. Não devemos fazer bem. Podem ser falhos. Só que 피가 내제 씻은 것만 믿으십시오. devem crer que Jesus Cristo lavou os pecados. 성경 말씀만 믿으십시오. Creiam na palavra da Bíblia. 하나님 말씀하시기를 Nas palavras de Deus, 내가 그들의 죄악을 사하고 Deus diz, eu 그 죄를 기억 perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu glorifico a Deus. Muito obrigado.